Vamos abrir em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler versículos 57 e 58. Diz assim a palavra de Deus: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Só até aí por enquanto, pode se assentar, em nome de Jesus. Esse texto ele faz parte do nosso plano de leitura bíblica dessa semana. Você que tem seguido esse plano, possivelmente você passou por esse texto, por esses dias, e eu creio que o Senhor falou contigo, se você meditou nesse texto. Um texto onde nós vemos finalmente a conclusão de uma série de mensagens, de uma série de instruções e exortações que Paulo estava trazendo à igreja em Corinto. Nós vemos que, como essa carta ela traz para nós instruções muito práticas, serviu, claro, para a igreja em Corinto, mas tem instruções muito práticas para mim e para você enquanto discípulos de Cristo. A vida prática cristã, nós vamos ver, esse versículo nos mostra aqui, que ela tem um propósito e ela traz frutos, ela produz frutos. Existe um propósito, a vida prática, a prática da vida cristã, o dia a dia nosso, enquanto filhos de Deus, enquanto discípulos de Cristo, isso tem um propósito e isso produz frutos. E nós vamos compreender um pouco mais sobre isso. No Senhor, o nosso trabalho, verdadeiramente, ele não é em vão. Mas existe um detalhe aí, sobre esse trabalho que eu já vou falar com você. Com essa epístola, Paulo ele queria trazer uma solução a problemas doutrinários e práticos para a igreja de Corinto, e também nós temos ali instruções muito poderosas que trazem crescimento para uma igreja que deseja ser uma igreja de Cristo. Nós vemos isso. Por exemplo, Paulo ali, ele trouxe instruções sobre a unidade da igreja, sobre a verdadeira sabedoria, sobre dissensões, sobre responsabilidade daqueles que ensinam, sobre a impureza, sobre litígio, sobre casamento, sobre coisas sacrificadas, sobre limites da liberdade cristã, sobre a ceia do Senhor, sobre dons espirituais, sobre a unidade orgânica da igreja, um organismo vivo, cada um de nós é uma parte desse organismo, sobre o amor, sobre a ordem no culto e sobre a ressurreição. E exatamente quando ele estava acabando de falar sobre a ressurreição, combatendo aqueles que não criam na ressurreição, é que ele finaliza o capítulo 15 com esses versículos. O que nós vimos aqui, irmãos? Você está com a primeira carta aos Coríntios aberta aí? Vamos ver no versículo 1. Paulo ele fala o seguinte: ele tinha acabado de trazer várias instruções, dons espirituais, amor, organismo vivo da igreja. Ele dá uma enfatizada na profecia, no dom de línguas, umas instruções, ordem no culto. E aí ele vem: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Ele já começa assim: olha, eu preguei o evangelho para vocês, e esse evangelho é um evangelho que tem poder para salvar a vida de vocês, se é que vocês não acreditaram em vão, se é que a fé de vocês não é vã. E guarda isso, se é que a fé de vocês não é vã, com o nosso trabalho no Senhor não é vão, porque estão intimamente ligados, nós vamos ver aqui. Versículo 3 continua: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele anunciou o evangelho àqueles irmãos, e ele lembrou eles: olha, eu estou notificando a vocês
o evangelho que vocês já receberam. Vocês já foram instruídos que Jesus Cristo, ele encarnou, ele viveu sem pecado, morreu sem pecado, para que nossos pecados fossem perdoados, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Vocês já receberam essa palavra. Nós já recebemos essa palavra. Se é a primeira vez que você ouve isso, saiba que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu para que você fosse reconciliado com Deus. Foi para isso que ele morreu. Só que ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E era isso que Paulo estava combatendo a partir desse momento aqui. Ele estava combatendo isso, porque existiam aqueles que não criam na ressurreição. Assim como também nos judeus existiam aqueles que criam na ressurreição e os que não criam na ressurreição. Os crentes também, muitos criam na ressurreição, como alguns não criam na ressurreição. E ele estava trazendo um combate a isso. E por quê, irmãos? E aí ele vem discorrendo como o evangelho chegou e como Cristo apareceu aos 12, apareceu a Tiago, apareceu a Pedro, apareceu a 500, e ele vem discorrendo isso por toda a sequência do texto. Mas vamos pular para o versículo 12. E ele continua assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Vamos parar rapidinho. Sabe por quê, irmãos? Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a obra não foi completa. E se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição de mortos, nós não ressuscitaremos. Se nós não ressuscitaremos, nós não teremos vida eterna com Deus. Então Paulo estava dizendo: poxa, gente, vocês estão falando que vocês não creem que vocês vão ter uma vida com Deus depois da morte, que vocês vão ressuscitar. Se vocês não creem na eternidade com Deus, porque vocês vão ressuscitar, que crentes são vocês? É isso que ele está falando aqui. Se nós, irmãos, na nossa postura diária, não vivemos como aqueles que vão continuar a eternidade com Deus, a eternidade começa daqui. A partir do momento que você entregou sua vida a Cristo e se batizou, a tua vida eterna com Deus já começou. Mas se você não crê que existe uma continuidade a partir dali, que cristão é você? Que cristão sou eu? Que vida cristã é essa que nós estamos tendo? Você está entendendo? É isso que ele fala aqui. E se as nossas atitudes são focadas aqui no terreno, irmãos, nós vamos ler isso aqui, pelo amor de Deus. Se a gente está preocupado só com estudo, faculdade, casa, consertar casa, construir isso, carro e aquilo outro, e vida amorosa, e arrumar namorada, e isso, aquilo outro, e ter filho, e uma série de coisas, tudo isso é lícito, não é pecado, nada disso. Mas se isso ganha um local de destaque no nosso coração, em que a nossa vida cristã não ganha destaque, irmãos, nós estamos pecando. Nós estamos errados, irmãos. Você precisa compreender isso. Se nós agimos com que o nosso cotidiano tem prioridade sobre o nosso relacionamento com Deus, tem alguma coisa de muito errada com a gente. Isso mostra que, na prática, na real, sinceramente, nós não cremos que vamos continuar habitando com o Senhor. Nós não cremos que teremos vida eterna com Deus, nós não cremos. Se a nossa preocupação está no terreno e deixa de lado a vida com Deus, lembra, a vida eterna ela começa aqui. A partir da vinda de Cristo, é uma continuidade. Eu falei isso com os irmãos um dia desses aqui, até lembrando uma frase que o irmão Érico citou uma vez. Então nós precisamos compreender isso, irmãos. Olha, o texto continua falando. Versículo 15: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Paulo foi bem direto. Se a vida de vocês não considera que existe ressurreição, que existe continuidade após essa vida terrena, isso significa que vocês ainda estão no pecado. Irmãos, eu não vou te pedir desculpa não, mas se nós estamos preocupados com a vida terrena e deixamos de lado o nosso relacionamento com Deus, isso significa que nós ainda estamos no pecado, irmãos. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. É isso que Paulo está falando aqui. Se vocês não creem que existe ressurreição dos mortos, vocês estão em pecado. É isso que a palavra afirma para nós, irmãos. Se nós não priorizamos o Senhor. E Paulo continua. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, como tiverem entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Por que a gente passa sufoco na nossa vida cristã se a gente não tem essa esperança? Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante.
Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então ele estava trazendo uma instrução para a igreja: igreja, nós vamos ressuscitar. Existe ressurreição dos mortos. Ele traz uma explicação daquele que morreu primeiro e depois vai ressuscitar, e quem estiver vivo, o corpo vai ser transformado, que o nosso corpo carnal vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, e que essa carne nossa, mortal, inclinada ao pecado, corruptível, corrupta, sabe quando você quer fazer a coisa certa e a tua natureza humana te leva para o pecado? Tem uma promessa de Deus aqui, que essa natureza ela vai ser transformada. Nós não vamos mais precisar lutar contra o pecado, irmãos, quando Jesus voltar. Mas enquanto Jesus não tiver voltado, graças a Deus que nos deu a vitória através de Cristo Jesus. E por isso, portanto, porque nós temos a vitória contra o pecado em Cristo Jesus, por isso, sejamos então firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Você entendeu, irmãos? É por isso que você e eu somos exortados pelo Senhor, somos animados ao Senhor a sermos firmes e constantes, porque nós podemos, porque Jesus Cristo já venceu por nós, irmãos. Jesus Cristo se entregou até a última gota de sangue, Ele entregou a sua vida por amor a nós, e porque Jesus venceu, nós podemos resistir ao pecado, igreja. Seja firme, seja constante, seja abundante no Senhor. Você entendeu? É por isso que nós precisamos ser firmes e constantes. Não é porque a força está em nós, mas graças a Deus que já nos deu a vitória. Ele já nos deu a vitória, essa é a chave. Ele já nos deu, irmãos. Nós podemos vencer. Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 15, se eu não me engano, a Bíblia nos mostra que Jesus, sendo o sumo sacerdote, ele não deixa de se compadecer de mim e de você, porque ele, nesse corpo terreno, em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado, mas porém, nós devemos entrar na presença de Deus, ousadamente, com intimidade, não no trono do julgamento, do juízo que nós enfrentaremos. Apocalipse, capítulo 20.
Nós vamos estar, todos os caminhos vão nos levar ao juiz. Mas nós podemos chegar diante do trono da graça. E diante do trono da graça, nós encontramos misericórdia para o nosso pecado, por aquilo que nós pecamos, e encontramos no Senhor força para o tempo oportuno. Você está entendendo? Por que nós podemos encontrar isso? Porque Jesus, que esteve aqui em carne, em tudo foi tentado e em nada pecou. E por ele ter vencido, nós podemos resistir ao pecado, irmãos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, portanto, sejam firmes e constantes. Mas aí, irmãos, a instrução de Paulo é para que nós sejamos firmes e constantes. Isso me lembra, carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Então nós devemos permanecer firmes, ok? Mas firme em quê? Firmes na nossa fé em Cristo Jesus. É o que o texto fala aqui, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Como nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, devemos também andar no caminho que é Jesus Cristo. E também andando no caminho que é Jesus Cristo, arraigados, ou seja, enraizados. A nossa raiz é no Senhor. O nosso fundamento, uma casa, quando você constrói uma casa, você faz o alicerce, o fundamento é que dá a sustentação, a base para aquela construção ser edificada. A nossa base, o fundamento da nossa vida precisa ser a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa raiz não tem que ser, por exemplo, Igreja Bíblica Cristã. A nossa raiz não tem que ser pastor Alan, pastor Sandro, pastor Robson. A nossa raiz tem que ser Jesus Cristo. Você está entendendo? Porém, como esses homens de Deus nos ensinam a estar enraizados em Cristo Jesus, nós estamos congregando aqui, entendeu? A nossa raiz precisa ser Cristo Jesus. Essa nossa raiz, e sobre essa raiz nós somos sobreedificados e confirmados na fé. É em Cristo Jesus. Mas Paulo fala, sejam firmes e sejam constantes. Em algumas versões, eu não sei se a tua fala isso, a versão revista e atualizada e algumas outras, ao invés de ela usar a expressão constantes, ela usa inabaláveis. Eu não sei se na tua versão está assim, ou constantes ou inabaláveis. Quando eu me lembro de constante, eu me lembro de inconstante. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós caminhamos na presença de Deus, ora a gente está bem, ora a gente está mal. Ora a gente está bem, ora a gente está mal. Aquela gangorra, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal, estou bem, estou mal. Numa inconstância que nós precisamos rejeitar da nossa vida. E eu me lembro, depois você assista, agora me fugiu o título da aula, mas assista uma das primeiras aulas dessa série da Carta de Tiago, que o pastor Sandro deu, que o Senhor usou para muito bem nos ensinar sobre isso. Mas abra, por favor, não precisa abrir, mas se quiser abra, né? Mas Tiago, no capítulo 1, versículo 8, nós vemos que a Bíblia fala assim, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem que tem um coração duplo, né? Ele pensa por um lado e pensa por o outro. Ele deseja as coisas espirituais e ele deseja a eternidade com Deus, mas ele deseja muito a vida terrena. Ele deseja agradar ao Senhor, mas ele deseja também cometer aqueles pecados que trazem um certo prazer para ele. Ele deseja eliminar o pecado, mas aquele pecadinho que puxa como aquilo é bom para a vida dele. Ele está com o coração assim, oscilando. Ora ele deseja agradar a Deus, ora ele deseja agradar a carne. Ele anda assim, inconstante. Por quê? Porque ele tem esse duplo caminho.
Então, por ele ter um duplo caminho, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Ou ele vai pela BR, ou ele vai pela RJ-104. Ele tem os dois caminhos, ele não sabe se ele vai pela BR ou se ele vai pela RJ-104. Ele fica inconstante por conta disso. E também em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, na parte C, a Bíblia nos fala: e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Essa é a instrução. Fala para os pecadores limparem as mãos. Nós não somos pecadores, porque nós já confessamos a Cristo Jesus, cremos, nos arrependemos dos nossos pecados, abandonamos, fomos justificados pelo Senhor. O pecado na nossa vida cristã é um acidente. Precisa ser um acidente. Então, nós não somos pecadores. Porém, nós muitas vezes estamos com o nosso ânimo dobre. Nós estamos muitas vezes com duplo ânimo, você está entendendo? Ora eu estou bem, ora eu estou mal. O que a Bíblia fala? Qual é a instrução que Tiago dá na parte C do versículo 8, para quem está com ânimo dobre? Purificai o coração. Se é para purificar o coração, o que tem dentro do coração? Pecado. Lembra que Paulo falou? Olha, vocês rejeitam a ressurreição, que existe a ressurreição dos mortos, porque vocês ainda estão em pecado. Tiago fala, olha, você que tem duplo ânimo, e por isso você é inconstante, o que você tem que fazer? Purificar o seu coração. Purificar o coração do quê? Do pecado. É sempre o raio do pecado, irmãos. Você está entendendo? É sempre o pecado que nos afasta de Deus. É sempre o pecado que tenta fazer com que a nossa vida cristã não seja uma vida firme, constante, sempre abundante. É sempre Ele. Foi por causa disso que Jesus morreu, para que a nossa vida não seja assim, para que nós não estivéssemos condenados, mas para que nós tivéssemos chance à salvação. Então nós precisamos purificar o nosso coração. Se nós, ora estamos bem, ora estamos mal, nós precisamos fazer o quê? Limpar o coração, purificar o coração. Precisa, irmãos. Você precisa se arrepender. Não dá para você estar aqui e achar porque você está, eu estou num culto à noite, junto dos irmãos, eu louvei a Deus, eu orei com os irmãos, estou ouvindo a palavra, daqui a pouco eu vou acabar o culto, eu vou ali conversar com os irmãos um pouquinho, mais tarde eu vou para casa, amanhã minha vida continua e continua a mesma coisa. Não pode, irmãos. Não pode, porque se você ora está bem, ora está mal, se eu ora estou bem, ora eu estou mal, isso significa que eu preciso purificar o meu coração. Isso significa que você precisa também purificar o seu coração. Você entende isso? Então, eu estar firme e constante, é eu estar firme em quem? Em Cristo Jesus, enraizado em Cristo Jesus, o nosso fundamento. E eu estar constante de que forma? Eu não estar com duplo ânimo, com ânimo dobre, mas eu ter o meu coração purificado. Por quem? Por aquele que é a minha raiz, que é Cristo Jesus. Você está entendendo? E é por isso que nós podemos dar graças a Deus, porque Deus nos dá a vitória por Cristo, porque nele nós estamos firmados e por ele nós somos purificados. A Bíblia não fala isso para mim e para você? A Bíblia ensina isso para nós. E nós precisamos colocar isso em prática, irmãos. A Bíblia fala também, na continuação do versículo, da importância de nós sermos sempre abundantes na obra do Senhor. E quando eu me lembro de ser sempre abundante, eu me lembro direto de João 15, especificamente no capítulo 5, no versículo 5, na parte B. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, de que forma você e eu podemos ser muito abundantes? Se nós estivermos na videira verdadeira, como varas na videira verdadeira, e estando enxertados nessa videira verdadeira, a nossa vara vai dar muito fruto, nós seremos sempre abundantes. Você está entendendo? Novamente, em Cristo. Quem é que purifica o meu coração? O sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Lembra disso? E como é que eu estou firme? Enraizado e edificado em Cristo. E como é que eu consigo ser abundante? Eu consigo ser abundante quando eu dou muito fruto, por eu estar ligado em Cristo, que é a videira verdadeira. É sempre em Cristo, irmãos. Você está entendendo? É sempre em Jesus. É por isso que Paulo escreve: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Você entende isso? É por Cristo, não rejeite Cristo. Uma frase da pregação, muita coisa me marcou na pregação na última pregação do pastor Robson, aqui, e a frase que mais me marcou, ele falou mais, assim, talvez para o finalzinho da mensagem, ele falava sobre como era importante a gente entender isso, que não dá mais tempo de rejeitar a verdade. Não dá mais tempo de rejeitar a verdade, irmãos. Não dá mais tempo de rejeitar que o único caminho que nos leva ao Pai e não ao juiz é Jesus Cristo. Não dá mais. Se você entrou aqui nessa noite, você ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, saiba que não dá mais para você rejeitar a verdade. Não dá mais. Domingo eu estava falando isso com uma pessoa. Eu vou preservar aqui o nome dessa pessoa, porque não sei se está gravando, de repente vai para a internet, quero preservar essa pessoa. Eu estava falando com uma pessoa no domingo, e eu falava com a pessoa exatamente isso. Não dá mais para rejeitar a verdade. Diante de tudo isso que está aí, não dá mais tempo. E os olhos daquela pessoa começaram a marejar, e eu vi o Espírito Santo que estava trabalhando ali naquele coração para a glória de Deus, porque não dá mais tempo, irmãos. Não dá mais tempo. Se você entrou aqui e ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, esta é uma oportunidade que o Senhor está dando para a sua vida, de você verdadeiramente crer que Ele é o Filho de Deus. E quando você crê que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, você pode se achegar a Deus, você pode ir à presença de Deus, quebrantando o teu coração, arrependido dos teus pecados, confessar diante do Senhor, porque você vai ser perdoado, e você vai ser enxertado nessa videira, e você vai ser enraizado no Senhor Jesus Cristo, e Ele vai te purificar. Você pode vencer em Cristo Jesus, mas basta você acreditar e você se arrepender dos seus pecados. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando, essa é uma oportunidade que Deus está nos dando. Isso é fundamental para nós, irmãos. Mas só que Paulo ele fala o seguinte: vocês precisam ser firmes e constantes, sejam assim, portanto, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque o vosso trabalho não é vão, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas, irmãos, aí, eu estava meditando nisso aqui hoje, e eu estava vendo o seguinte: primeiro, ele fala, sempre abundante na obra do Senhor. E em seguida ele fala, vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí eu perguntei, Deus, tem alguma diferença entre obra do Senhor aqui e o trabalho que eu faço? E eu fui pesquisar no original o que significava cada uma dessas palavras. A obra vem do grego ergon, lembra do ergonômico? Não é? Vem daí, ergon, essa obra do Senhor. Só que quando nós vemos aqui o trabalho, esse trabalho é a palavra kopos, que significa trabalho pesado, labuta, que traz dificuldade, aborrecimento, cansaço e fadiga. Vida cristã não é fácil, irmãos. Você está entendendo? Ela traz um trabalho pesado, traz uma labuta, sim. Ela traz, muitas vezes, dificuldade. Eu não sei se você, quando você entregou a sua vida a Jesus, as coisas começaram, na sua percepção, às vezes verdade, as coisas começaram a dar muito errado quando você entregou a sua vida a Cristo. Eu não sei se, talvez, quando você se posicionou de você servir a Deus fielmente, com integridade, na obra, trabalhando ministerialmente, de que algumas coisas começaram a dar errado, começou a dar problema em casa, como os jovens dizem, deu treta em casa, deu confusão, né? deu intriga, briga no trabalho, você começou a ser perseguido. Ser perseguido no trabalho é diferente de você ser ocioso no trabalho e achar que o teu chefe te mandar trabalhar é perseguição, amém? Tem diferença nisso. Mas às vezes você ser perseguido no trabalho, às vezes você sofrer algumas afrontas, porque é difícil sim, irmãos. A vida cristã não é fácil. Eu não vou te enganar, você sabe disso. A gente não pode ficar enganado. A vida cristã, o custo do discipulado cristão, de ser discípulo de Cristo, dá trabalho, dá dificuldade, traz aborrecimentos,
Traz. Você tomar uma posição firme por algumas questões, isso pode gerar conflito na tua casa, gerar conflito no seu trabalho, gerar conflito às vezes até aqui dentro da congregação, dependendo. Isso traz, irmãos, traz cansaço. Às vezes você fica cansado, mentalmente cansado, sabe? Exausto, a cabeça você precisa descansar, você fica fadigado realmente. Só que quando eu vejo isso, eu me lembro de Mateus 11, 28, Jesus Cristo falando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. O que ele vai fazer, irmãos? O que ele vai fazer? Ele vai fazer isso porque Ele nos ama, irmãos. Isaías 40, vou pedir para você abrir, por favor. Profeta Isaías, capítulo 40, perdão. A vida cristã, ela traz, sim, um custo. Existe um custo. Porém, quando você e eu estamos cansados, olha o que nós podemos encontrar no Senhor. Versículo 28. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A vida cristã, ela traz dificuldade, sim, irmãos. A vida cristã muitas vezes traz cansaço, traz fadiga, traz um esforço, porque é trabalho. Nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é em vão, porque esse trabalho cansa. Esse trabalho fatiga, esse trabalho traz aborrecimentos, traz dificuldades, mas nós sabemos que no Senhor nós podemos ser renovados. Nós podemos ir para a presença de Deus, dobrar os nossos joelhos, irmãos, e rasgar o nosso coração, e clamar ao Senhor, e falar ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu não tenho mais forças. Senhor, me ajuda, porque o pecado está tentando me vencer. Eu já venci esse pecado e eu voltei a ser tentado nele. Senhor, me ajuda a resistir. Senhor, isso que eu nunca fiz, eu estou começando a fazer, me ajuda, Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo mais orar direito, eu consigo falar contigo agora, rapidinho, nesse momento, me ajuda, Senhor. Senhor, eu não consigo meditar na Tua palavra, está difícil para mim, está uma correria do dia a dia, me ajuda, Senhor, a me organizar, para que eu possa entregar um tempo de qualidade na leitura da Tua palavra. E você pode se lançar diante do Senhor, você pode clamar ao Senhor e pedir ao Senhor: Senhor, me renova, Senhor, para a glória do Teu nome. A Tua palavra me instrui a que eu seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o meu trabalho em Ti não é em vão, Senhor. Se meu trabalho em Ti não é em vão, esse esforço para que eu possa, Senhor, fazer o meu melhor para Ti, esse esforço para que eu possa ajudar a cuidar de outros irmãos, esse esforço para que eu possa estar ensinando jovens e adolescentes, esse esforço que eu tenho, Senhor, para dar a aula na escola bíblica, esse esforço, Senhor, para eu preparar o louvor e a adoração, para adorar com os meus irmãos, o esforço, Senhor, que eu tenho no evangelismo, o esforço que eu tenho para ensinar as crianças, o esforço, Senhor, que eu tenho para ajudar na tesouraria, que eu tenho para ficar na portaria, Senhor, às vezes aqui vigilante, o esforço que eu tenho para estar em oração, o esforço que eu tenho para o encontro nos lares, o esforço que eu tenho para isso, essa minha dedicação, Senhor, não é em vão, mas eu não estou conseguindo, eu estou fraquejando, Senhor, me ajuda. Nós podemos clamar ao Senhor, irmãos, e o nosso Deus vai nos renovar. Se hoje você está aqui assim, aqui, dessa forma, se você hoje está assim aqui, saiba que Deus, Ele quer renovar a sua vida. Deus quer te dar uma injeção de ânimo, Deus quer te colocar de pé, Deus quer te pegar pelo braço e te chamar de filho: vem cá que eu te ajudo a caminhar. O Senhor te renova, igreja, o Senhor me renova, amém? O Senhor nos renova. É um trabalho, dá trabalho, é difícil, traz aborrecimento, cansa, fatiga, porém, irmãos, nós podemos ser renovados no Senhor.
E aí, irmãos, talvez a gente possa pensar assim: então, já que a vida cristã tem, esse é o custo do discipulado, muitas vezes, doce. Então é sinal de que isso vem de Deus. Então é Deus que me faz ficar cansado, é Deus que me traz aborrecimento, é Deus que me traz dificuldade. Tem pessoas que acham isso. Tem pessoas que às vezes a gente abordando na rua, evangelizando, as pessoas falam isso. Você percebe na fala das pessoas que elas se afastaram de Deus muitas vezes porque coisas ruins passaram a acontecer a elas e elas colocam na conta de Deus. Muitos colocam na conta de Deus. Então tudo isso que está me acometendo é culpa do Senhor, porque servir a Deus é muito difícil. É culpa de Deus, que quis que fosse assim. E não, irmãos, não é. E nós vamos ver, nós lemos, voltando a 1 Coríntios capítulo 15, nós vemos que a Bíblia nos instrui o seguinte: no início do versículo 58, a primeira palavra que o versículo traz é portanto. O portanto, ele traz uma ligação imediata com aquilo que foi falado anteriormente. Então você está conversando com alguém, olha isso, aquilo, outro, aquilo. Mulher às vezes é mais difícil disso, porque mulher fala de um monte de coisa ao mesmo tempo. Muitas vezes eu como homem, eu tenho a dificuldade muitas vezes de entender as mulheres falando, porque elas falam de um monte de coisa junto assim, eu tenho que, isso aqui, entendi. Entendeu? Mas vai falando, cadenciando, quando chega e fala assim, portanto, isso. Poxa, então já que falou portanto, você está falando disso que você acabou de falar? Não, eu estava falando daquilo e não sei o quê. Mas o que isso tem a ver por isso? As mulheres são muito mais inteligentes que nós, irmãos. As mulheres assim elas são muito mais inteligentes, elas têm um raciocínio que eu falei, meu Deus, é maravilhoso isso, porque isso Deus deu a elas. Vai fazer o quê? A gente não, a gente é mais está falando do lenço, o lenço. E aí ele fala aqui, portanto, ou seja, ele está trazendo uma conclusão daquilo que ele tinha acabado de falar. E o que ele acabou de falar? E ele acabou de falar, mas graças a Deus que faz o quê? Que nos dá a vitória por quem? Por Cristo Jesus. Então, ele está falando, portanto, com aquilo que ele acabou de falar, que por Jesus Cristo nós temos vitória. E quando eu me lembrei disso aqui, quando eu vi isso aqui, e eu me lembrei, e eu entendi que esse trabalho, essa palavra, copos, que traz isso, que traz essa ideia dessa fatiga, desse cansaço, e muitas vezes até o bater no peito de aflição, de tristeza, de pesar por aquilo, eu me lembrei de um texto que fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. E quando eu fui ler esse texto, para minha surpresa, o texto está falando exatamente isso. Está falando da minha vitória e da sua vitória em Cristo Jesus. Abra, por favor, 1 João, no capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. E um dos sinais, deixa aberto aí, rapidinho, irmãos. E um dos sinais para mim de confirmação dessa palavra foi que essa semana, por esses dias, eu não sei se foi sexta-feira ou quinta-feira, eu não me lembro, eu achei a minha primeira Bíblia. A minha primeira Bíblia, eu até trazê-la para pregar usando ela, mas ela está com a letra bem miudinha, não sei como é que no passar dos anos a letra ficou cada vez menor, eu não entendi direito isso não. Aí eu falei, puxa, eu não vou conseguir assim, de pronto, ler com os irmãos. Mas quando eu li, abri aquela Bíblia, comecei a me lembrar, as folhinhas dela estão amarelinhas, bem amareladas, bem velhinhas. Eu falei, puxa, mas não era assim? Como é que envelheceu rápido? E não tem tanto tempo assim, tem só 19 anos, não tem tanto tempo assim. E as folhas amareladas ali,
né? Eu falei, meu Deus, aí eu abri e falei, eu me lembro, a primeira vez que eu li esse texto, e eu gostava de marcar, quando eu lia um texto pela primeira vez, eu gostava de marcar a data que eu lia, e eu colocava lá o dia tal, do tal, tal, eu falei, meu Deus, olha, isso me fez ressaltar isso, da importância de nós sermos firmes e constantes no Senhor. Entendeu? Firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes. Até quando? Até o nosso Senhor retornar. E na primeira epístola de João, no capítulo 5, olha o que a Bíblia fala para mim e para você, irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então ele começa falando assim, olha, se você crê que Jesus é o Cristo, que ele é o enviado por Deus para a nossa salvação, se você crê que ele é o Messias, então você é nascido de Deus, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você ama a Deus. Se você ama aquele que te gerou, nós não amamos a nossa mãe que nos gerou, nós amamos a nossa mãe que nos gerou. Se nós amamos aquele que nos gerou espiritualmente, nosso Deus, então o que nós devemos fazer? Nós devemos também amar ao que dele é nascido, o nosso irmão. Então ele começa falando assim, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Como eu sei que alguém verdadeiramente ama a Deus? Quando esse alguém guarda os mandamentos de Deus. Quando eu sei que alguém ama o seu próximo, que ama o seu irmão em Cristo, o seu próximo não, que ama o seu irmão em Cristo, quando ele ama a Deus e guarda os mandamentos. Por quê? Porque o guardar os mandamentos está implícito ali que eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Que eu preciso amá-lo por ele ser o meu próximo. Então, quando eu conheço que alguém verdadeiramente ama o seu irmão em Cristo, é porque ele ama a Deus e guarda os mandamentos. Como é que amar a Deus e guardar os mandamentos significa que ele ama o seu irmão? Porque guardar os mandamentos significa também você fazer aquilo que a Bíblia nos instrui sobre os nossos irmãos. É simples. Versículo 3. Porque esta é a caridade de Deus. Eu não gosto dessa tradução, para mim é amor. Porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados ou penosos, dependendo da tua versão. Porque então, o cansaço, a fadiga, o aborrecimento, a dificuldade do nosso trabalho, que não é vão no Senhor, não é culpa de Deus e da sua palavra. Amém? Se você passa por dificuldades na sua vida cristã, a culpa não é de Deus. Você não pode se afastar de Deus, porque os mandamentos do Senhor não são pesados, irmãos. Está na palavra e na prática é realidade. Não é porque Deus nos instrui aqui. Você fazer um spoiler da próxima aula do pastor, que ele mesmo fez spoiler da aula dele, falando sobre os nossos 3 inimigos, né, pastor? A nossa carne, o mundo e o diabo. Não é Deus, você está entendendo? Não é Deus. Está escrito na palavra. Então as dificuldades, o ser pesado, ser penoso, não é culpa de Deus. Não se afaste de Deus porque você passou uma aflição financeira. Não se afaste de Deus porque você teve problema no seu casamento. Não se afaste de Deus nem porque você ainda não conseguiu largar o seu vício. Não se afaste de Deus porque você está sofrendo afronta. Não se afaste de Deus porque você está passando por isso, por aquilo outro. Não se afaste de Deus. Não é culpa de Deus. A dificuldade, o peso, não é do Senhor, mas são dos nossos inimigos. A nossa carne, o mundo e o diabo. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Não se afasta de Deus. E aí ele continua falando, João continua falando. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Então, irmãos, lembra? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Que vitória é essa que nós temos em Cristo? A nossa fé. Lembra que eu falei lá no início da fé para você guardar? É a nossa fé. A sua fé em Cristo, a sua fé que Jesus voltará, não pode esmorecer. A minha fé, a sua fé de que existe sim ressurreição dos mortos, não pode esmorecer. A nossa fé que haverá eternidade com Deus não vai esmorecer, irmãos. Não pode esmorecer. A nossa fé não pode ficar combalida, largada no caminho. A nossa fé precisa ser reanimada no Senhor, porque aquilo que vai vencer o mundo, aquilo que vai nos ajudar a rejeitar o pecado, aquilo que vai nos fortalecer para caminhar na presença de Deus, aquilo que vai nos ajudar a passar pelas dificuldades, pelos aborrecimentos, a nos renovar enquanto estivermos cansados, é a nossa fé no Senhor. Por isso, igreja do Senhor, anima-te no Senhor, anima a tua fé, fortaleça a tua fé no Senhor, creia que Jesus Cristo é o Senhor, creia que Ele morreu pelo perdão dos nossos pecados, creia que Ele vai voltar, creia que Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, ainda que você e eu estejamos mortos, o nosso corpo mortal, esse corpo carnal que quer nos levar para o pecado, Ele vai ressuscitar, não dessa mesma maneira, mas Ele vai ser transformado num corpo incorruptível, e o pecado não vai mais nos afligir, e a dificuldade não vai mais nos afligir, a doença não vai mais nos afligir, irmãos, não vai mais. Nós precisamos guardar a nossa fé, em nome de Jesus. Se coloque de pé. É a nossa fé, irmãos. Guarda a fé no Senhor. Seja firme, seja constante. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te engrandecer, Pai, porque o Senhor é aquele que tem cuidado das nossas vidas. Tu és aquele que entregou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse por nós. Tu és aquele, Senhor, que entregou o seu melhor, Pai. Pai, porque o Senhor entregou o seu melhor por nós, nós podemos chamar-te de Pai, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a manter a nossa fé viva, acesa em Ti, sabendo que haverá sim ressurreição, sabendo que sim, independente, Pai, daquilo que nós passarmos nesse mundo, se nós mantivermos a nossa fé em Cristo Jesus, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Senhor, naquele grande dia, esse corpo mortal, não importa se estivermos vivos ou mortos, esse corpo mortal, inclinado ao pecado, inclinado à doença, inclinado para as coisas erradas, esse corpo perecível vai ser transformado num corpo incorruptível, e nós vamos encontrar com Cristo Jesus nos ares. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, Paizinho. Guarda o nosso coração das más conversações que corrompem. Senhor, as más conversações têm corrompido as nossas vidas. Muitas vezes nós nos assentamos na roda dos escarnecedores. Senhor, estamos em lugares que não era para nós estarmos, perdão, Senhor. Porque muitas vezes nós fazemos o que não era para ser feito, ouvimos o que não era para ser ouvido, vemos o que não era para ser visto, falamos o que era para não ser falado, sentimos o que não era para ser sentido, Senhor, e não fazemos aquilo que era para fazer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, converta-nos a Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos firmes em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, arraigados nele. Nos ajuda a criar raízes nele, Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos nos firmar na Tua presença, é porque nós não criamos raiz em Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a nos enraizar em Ti, nos ajuda a nos edificarmos em Ti. Nos ajuda, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ajuda a sermos constantes, inabaláveis, não levados por nenhum vento. Nos ajuda a não ter um ânimo dobre, Senhor. Nos ajuda a estar em alta ou em baixo, não, Senhor. Nos ajuda a sermos constantes para a glória do Teu nome.
Senhor, onde houver um coração arrependido nessa noite, um coração quebrantado, um coração que confessou a Ti os seus pecados, dando nome a cada um deles, Senhor, purifica pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Purifica, Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos abundantes em Cristo Jesus, a videira verdadeira. Nos ajuda a estarmos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, Senhor. Porque quando nós estamos nele, Senhor, nós podemos então dar muito fruto, Senhor. Porque sem ele nada poderemos fazer, Paizinho. Senhor, a vitória está em Cristo Jesus. Sabemos que é difícil, sabemos que vem as adversidades, sabemos que lutamos contra o nosso eu, lutamos contra a nossa carne, o bem que queremos fazer não fazemos, e o mal que não queremos fazer por vezes acabamos por fazer. Nós precisamos, Senhor, lutar contra a nossa carne todos os dias, Senhor. Nos ajuda, fortaleça-nos, Senhor. Se nós estivermos cansados, desanimados, que nós possamos nos entregar a Cristo Jesus, porque Ele prometeu que vai nos aliviar. Jesus, Senhor, alivia a carga daquele que agora está clamando a Ti, Senhor. Alivia a carga daquele que está cansado, daquele que não aguenta mais, daquele que entrou aqui falando: se Deus não falar comigo, eu não vou querer mais continuar na presença de Deus. Fortaleça, Senhor, para a glória do Teu nome. Tira esse fardo, Pai. Troca o fardo pesado, Senhor. Troca, Senhor, para a glória do Teu nome. Reanima, Senhor, anima, Senhor. Anima para a glória do Teu nome. A Tua palavra nos diz, Senhor, porque quando nós cremos em Cristo, nascemos de Ti. E se nascemos do Senhor, Pai, guardamos a Tua palavra. E se guardamos a Tua palavra, Senhor, nós vencemos o mundo. Nós vencemos o mundo porque a Tua palavra não é difícil, não é pesada, não é penosa, mas a Tua palavra nos orienta, nos alimenta, nos fortalece, nos instrui, para que nós possamos viver a Tua vontade aqui nessa terra, para que nós possamos, Senhor, rejeitar as obras malignas, para que nós possamos viver, Senhor, para a Tua glória. Não é difícil, Senhor, viver a Tua palavra. Difícil é lutar contra nós mesmos, difícil é lutar contra esse mundo, lutar contra as más conversações e contra o adversário das nossas almas, Senhor, o diabo. Nos ajuda, Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguiremos vencer o nosso eu, nós não conseguiremos vencer o mundo e não conseguiremos vencer o diabo, Senhor, mas nos ajuda, nos fortalece para a glória do Teu nome, Senhor. E que em Ti, no Senhor, nós possamos dar graça, porque em Ti há a vitória, Senhor, contra o pecado. Em Ti há a vitória, Senhor, para que a nossa fé permaneça firme, que nós estejamos com a nossa fé viva, uma fé acesa no Senhor. Anima, Senhor, o Teu povo nessa noite. Onde houver um coração abatido, anima, Senhor, para a glória do Teu nome. Onde houver uma fé fraquinha, Senhor, anima para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Senhor. E que nós todos possamos ser firmes e constantes, sempre, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão, Senhor. Tem um propósito, tem um motivo, tem a razão, tem um porquê, e traz fruto para nós e para aqueles, Senhor, que estão recebendo a Tua palavra através de nós. Paizinho, guarda essa palavra nos nossos corações, guarda no coração de cada um de nós, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti, Pai, seja a glória, a honra, o louvor, o domínio, a majestade para todos sempre, no nome de Jesus. Amém.